Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e hoje a gente vai falar sobre a psicologia que se aproximou do teatro. E para finalizar nossa série sobre abordagens da psicologia, hoje eu vou trazer para vocês o psicodrama. Essa série, que teve 5 abordagens, não é a totalidade das abordagens dentro da psicologia. Eu escolhi algumas para apresentar para vocês. E para acompanhar a série toda, tem uma playlist que você pode clicar aqui para ver, que é exatamente sobre essas abordagens. E hoje eu vou trazer para vocês a abordagem fundada por Jacob Levy Moreno, como ele é conhecido. Ele nasceu em 1889 na Romênia e aos 5 anos sua família mudou para a Áustria, em Viena, onde ele se formou em medicina. Desde muito cedo ele se dedicou a trabalhos experimentais dentro da psicologia, utilizando o teatro ou a dramatização como metodologia, principalmente em grupo. Então tem uma forte corrente nesse momento da psicologia em grupo, discutindo inclusive problemas sociais também. Ele morreu em 1974 com 84 anos. Em 1921 ele criou o Teatro da Espontaneidade, onde o objetivo era desenvolver a capacidade criadora e também a espontaneidade do ser humano. Em 1923, sacando a ação terapêutica do teatro, ele fundou o Teatro Terapêutico. Em 1925 ele foi morar nos Estados Unidos, onde ele criou a terapia em grupo, a sociometria e o psicodrama público. Em 1942 ele fundou o Instituto Moreno de Nova York e a Sociedade Americana de Psicoterapia em Grupo e Psicodrama. E a partir daí houve uma expansão muito grande de suas abordagens, uma aceitação geral, e aí ele criou um projeto chamado Projeto Socionômico. Com essa socionomia, Moreno pretendia entender, checar, verificar, estudar essa inter-relação grupo-indivíduo. Como que o indivíduo se transformava num trabalho psicoterapêutico, num trabalho em grupo como esse. Entre suas descobertas, uma tem um foco bem especial, que é a espontaneidade. Ele descobriu que a espontaneidade traz conteúdos do inconsciente e facilita a integração com a consciência. E essa espontaneidade, ela vem muito facilmente na dramatização teatral. Trazendo isso para uma prática terapêutica, foi chamada essa dramatização de psicodrama. Mas eu já vou contar para vocês como é que isso funciona. Antes disso, a espontaneidade, ela é um processo arcaico, ela é um processo primitivo e positivo. Ela é a resposta de alguém frente a uma nova situação, portanto, uma situação espontânea, ou então é uma nova resposta frente a uma situação antiga, de modo mais adequado, procurando transformar os aspectos insatisfatórios, não adaptados. E isso só é feito percebendo a si mesmo e a situação no aqui e agora. Por isso, a espontaneidade só é possível se a pessoa viver o momento presente e não ficar remoendo histórias do passado ou expectativas do futuro. Viver o presente e aquela situação de forma genuína traz a espontaneidade e a possibilidade de transformar essas características insatisfatórias. No psicodrama, quando o grupo é formado, um integrante assume o protagonismo. Esse protagonista, ele vai dramatizar algum contexto da vida dele, alguma questão que ele não digeriu muito bem, que não está digerindo muito bem, está incomodando ele. Os outros integrantes também assumem lá os seus papéis, mas esse protagonista, conforme ele atua, conforme ele dramatiza aquilo que acontece na vida dele, ele está trazendo a mente dele para fora. Algo que é subjetivo, que fica com os próprios pensamentos, é colocado ali, à vista dele. Ele está vendo cada personagem daquele contexto, daquela história que ele traz. E assim, a realidade psíquica se torna mais tangível, a ponto dele conseguir, junto com toda a equipe, junto com o psicodramatista, o terapeuta, com as ferramentas dele, unir aquilo que está acontecendo com a sua vida pessoal, fazendo com que consciente e inconsciente finalmente sejam integrados. E aí ele vivencia aquele conteúdo de uma forma totalmente renovada, de uma forma que não seja mais um empecilho, uma insatisfação, uma angústia. Ele transforma aquele conteúdo através desse psicodrama. E junto com a espontaneidade, tem um outro componente que é crucial para esse processo transformador dos conteúdos, que é a sua condição como criador. Enquanto criador espontâneo, ele consegue fazer essa transformação. Moreno acreditava que era o processo de criação ali na dramatização que era transformador.
E não depois que acabou, e não depois que a dramatização estava concluída, que tudo aconteceu, que era transformador. Seria o equivalente a dizer que todo criador, que todo mundo que cria algo, se transforma durante o processo criativo, e não depois que o processo finalizou, e não depois que aquilo está pronto. Por exemplo, um escultor que está fazendo uma estátua de um deus, ele se transforma conforme ele vai trabalhando na pedra, e não depois que ela finaliza. No psicodrama é a mesma coisa. A pessoa vai se transformando conforme o drama vai acontecendo. E é quando a gente aceita, é quando a gente encarna esse nosso aspecto criador que vem a espontaneidade, e assim consciente e inconsciente se tornam um só, e aqueles conteúdos escondidos, aqueles conteúdos que nos causam problemas, irritações, vêm à tona e a gente consegue trabalhá-los. Outro aspecto importante do psicodrama é a teoria dos papéis, muito parecido, com algumas semelhanças e diferenças com a persona que a gente já falou aqui no canal. Esses papéis seriam os formadores de nossa identidade, e nós teríamos 3 papéis. Como num teatro, nós desempenharíamos 3 papéis. O papel psicossomático, que nos diferencia fisiologicamente, os papéis sociais, que fazem com que a gente perpetue certos aspectos da nossa cultura, e também a interação social. E os papéis psicodramáticos, que são os responsáveis pela relação com a psique. É nesse papel que a criatividade e a espontaneidade atuam. Cada um desses 3 papéis confere um eu parcial psicodramático, social e psicossomático. É a interação deles que forma um eu total, um eu inteiro. Agora eu vou contar para vocês, em geral, como que é o método do psicodrama. Então vamos pensar num teatro. Então o que vai acontecer durante esse processo? Alguém vai contar a sua história, vai dramatizar a sua história. Para isso, dentro de um grupo, de uma psicoterapia de grupo, uma pessoa vai assumir o papel de protagonista. E ali ele vai dramatizar, como nesse teatro, suas questões, seus anseios. E para isso tem 3 fases. A primeira fase é o aquecimento, onde se prepara para esse drama, onde os personagens, ou seja, os outros integrantes do grupo, recebem cada um o seu papel, a conexão da história com o que vai acontecer é feita, há também um relaxamento, vamos se preparar para isso que vai acontecer. A segunda fase é a representação. É nesse momento em que todo mundo vai representar aquela história do protagonista. Os outros integrantes podem assumir o papel de pessoas que realmente existem, a mãe, o pai, o filho, a namorada, o colega, o chefe, etc. Ou então, personagens fictícios, símbolos ou aspectos do protagonista. O aspecto maldoso, o aspecto que o protagonista não gosta, enfim, assim por diante. Ele pode ainda assumir um outro papel que não o dele. Uma pessoa assume o papel dele e ele assume o papel de outra pessoa. Por exemplo, ele tem uma questão com o chefe, com a mãe, e aí nesse momento de troca, ele assume o papel do chefe ou ele assume o papel de mãe. E aí ele vai ver toda aquela situação sobre outro prisma que não o dele. E é nesse momento, seja representando ele mesmo ou um outro papel, que ele vai conseguir integrar aquilo que está dissociado, ressignificar aquilo que ele não está conseguindo digerir muito bem, que é uma questão, que é um anseio, que é uma angústia dele. A terceira fase é o compartir, que é quando o grupo age terapeuticamente. Até agora, ele teve protagonismo. E a partir desse momento, ele ouve o que as outras pessoas que desempenharam papéis dentro daquela cena, ou mesmo os que eventualmente ficaram de fora, mas perceberam ali as conexões ou tiveram sua própria visão, vão compartilhar essa visão. Aquilo que cada um sentiu na cena vivida. Então imagina que dentro de um conflito que está sendo dramatizado, tem uma pessoa que também vai desempenhar o papel daquela pessoa que você não gosta. E aí como será que essa pessoa que está representando esse papel se sentiu? Qual será que foi a visão dela frente a essa interação que foi bastante dolorosa? Então é esse momento onde as trocas de visão são feitas. E é claro que durante todo esse processo, o diretor do teatro, o diretor do psicodrama, ou o terapeuta propriamente dito, vai dar todo o instrumental, toda a base psicoterapêutica para que tudo ande conforme uma linha de raciocínio, uma base, tenha fundamento. Antes de finalizar essa série sobre abordagens da psicologia, eu queria deixar um exercício para todos nós. Moreno sacou que a criatividade e a espontaneidade que geram a prática do psicodrama, ou seja, dramatizar certas questões, certos contextos, certas intrigas, certos problemas que a gente vê, trazem uma ressignificação daquilo e a gente se sente muito melhor. Se sente como se
o drama tivesse sido resolvido. Isso porque a gente vivencia esses dramas dentro do nosso psiquismo como algo que feriu a gente de alguma maneira. E quando a gente coloca para fora, vê que não é bem assim. Então que tal nós vermos esses relacionamentos como o psicodrama nos indica, trocando de lugar com outras pessoas que estavam nesse processo, ou vendo esse processo de uma forma diferente, colocando para fora, dramatizando isso que está causando intriga na gente. E agora sim a gente encerra essa série com um beijo no coração de cada um de vocês e a gente se vê na próxima.